motivou apresentar esse requerimento e solicitar uma audiência pública foi o caso do jogador Wallace, jogador do Cruzeiro, campeão olímpico de voleibol. Eu vou relembrar aqui o que aconteceu. Uma postagem do jogador Wallace no início do ano, muito infeliz, atacando o presidente Lula, né? Muito infeliz, uma declaração muito infeliz, que o próprio apagou em coisa de minutos. O Wallace, um réu primário, confessou o seu infeliz ato, pediu desculpas, não foi incriminado na justiça comum, não sofreu nenhuma pena sequer, nunca agrediu um adversário em quadra, nunca foi um jogador indisciplinado, tem 35 anos de idade. E a gente ouve um pedido da Advocacia Geral da União, junto com o secretário de Comunicação do governo, o senhor Paulo Pimenta. E o COB, ele ficou no meio dessa briga e dessa polarização política que a gente está vivendo. Assim como o presidente Bolsonaro foi muito atacado nos últimos 4 anos, o atual presidente Lula, também é atacado. Eu digo que o cargo de presidente é muito mais importante do que qualquer pessoa. Só que a punição do jogador Wallace foi motivada e partiu de um pedido político ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro. O COB ficou no meio desse fogo cruzado, o jogador Wallace ficou no meio desse fogo cruzado. Existe hoje, participando do Conselho de Ética, um desembargador que não deveria estar participando do Conselho de Ética, não deveria ter ligação com o governo ou com pessoas envolvidas no caso. A punição foi de 90 dias, uma punição excessiva demais, impedindo o jogador de trabalhar. Eu gostaria de lembrar do caso Bruno, que assassinou a sua companheira, a mãe do seu filho. Até o jogador Bruno era liberado a trabalhar. Até a Suzane Witthofen, eu não sei sobre... Stoffen, é difícil. A Suzane, que matou os pais, ela era liberada de deixar a prisão para fazer o seu curso de Direito. Como nós vamos proibir um jogador que não foi incriminado na justiça, que pediu desculpas, um réu primário, de trabalhar? O Conselho de Atletas do COB não foi favorável a essa punição severa do jogador Wallace. O Superior Tribunal de Justiça da Confederação Brasileira de Voleibol não foi favorável. A gente teve uma motivação política. O jogador entra em quadra com 87 dias de punição na final do Campeonato Brasileiro, participa do terceiro set, já estava sendo vencido com 2-0, faz o ponto da vitória. O Conselho de Ética é novamente acionado, ele jogou com base na determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBV, que lhe dava a garantia, e eu repito, não foi uma punição em relação à seleção brasileira. Era o clube que ele participa, um clube que o emprega, o clube e torcida queria que ele jogasse, ao contrário do caso Bruno, que ele não foi contratado porque a cidade em Minas Gerais foi contra a sua contratação. Então, não teve cabimento. O jogador Wallace vai entrar na justiça, ele é condenado, o Conselho de Ética aumentou sua pena para 5 anos, houve um acordo reduzindo para 1 ano, ele pode voltar a jogar em maio, mas ele vai entrar na justiça e nenhum juiz vai impedir um cidadão de trabalhar, se ele não foi condenado pela justiça comum. E isso vai causar um novo embaraço com a CBV, com o COB. Então, ontem eu recebi na minha sala o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, que foi muito solícito, Paulo Vanderlei. Eu falei, Paulo, você não precisa me falar nada. Eu sei a enrascada que você está, eu sei a enrascada que o Wallace está. O Wallace pode ir jogar na Itália amanhã. Ele vai jogar normalmente na Grécia, na França, em Portugal, na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos. Então não tem cabimento essa punição.
eu tive a felicidade, se essa comissão de esporte não for capaz de selar a paz, o esporte, que é um movimento suprapartidário, eu recorri ao deputado federal Renildo Calheiros, muito amigo do presidente Lula, muito envolvido com o esporte, para que nós pudéssemos resolver essa questão. A minha vontade é não fazer essa audiência pública. Ganho político para mim, ganho político para o Diego, para o Afonso, para o Zacarias Calil, para o Ismael, para a Nelly, que entendemos que a gente tem que preservar a paz, a boa relação. Fui muito bem atendido pelo deputado Renildo Calheiros. Liguei para o jogador Wallace. Ele quer resolver essa situação. O jogador Wallace conversou com o deputado Renildo. Acho a aproximação do jogador Wallace com o presidente Lula extremamente positiva, não só para o governo, mas para o nosso país, para o esporte. E que essa decisão absurda, motivada pelo jogo, que eu acredito que não partiu do presidente. Então, deputado Renildo, muito obrigado por ter atendido o jogador Wallace ontem. Muito obrigado por ter atendido o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. E que eu acredito que a gente deve, e cada deputado aqui dessa comissão, se empenhar em resolver esse problema. A gente quer paz no nosso país, a gente quer o esporte unindo as pessoas, e eu acredito que isso é um momento muito positivo da gente. O jogador Wallace está com 35 anos, pode representar o Brasil nas Olimpíadas da França em 24, mas mais do que isso, a gente não pode tirar o direito dele de trabalhar. Deputado Renildo, eu gostaria de agradecer muito. Nós estamos em posição diferente, político, mas eu considero o senhor como um amigo e gosto muito do senhor, e eu espero e faço votos que a gente tenha sucesso nessa missão. Desculpem, gente, por favor, viu? Da próxima vez eu já vou vir melhor preparada. Caraca, é muita pergunta. Porra! A papelada aqui tá muito, viu? Desculpa, deputado. Vou perguntar de novo, ministro. Luiz Lima. Luiz Lima. Eu não me lembro o que ele perguntou. Eu pergunto de novo. Desculpa, que eu me perdi. Quais foram os critérios utilizados para determinar os novos limites de cachês de artistas e dos valores totais de captação no âmbito da Lei Rouanet? Certo. Esses cachês passaram para R$25 mil cada apresentação de um artista. Certo. Esses cachês é o teto, tá? Eu também quero explicar isso. É o teto. Explicando que, né? Isso aí eu posso explicar para o senhor pela minha experiência de vida. É a banda tô falando do próprio artista. Mas, independente disso, ele tem que pagar os ensaios da banda, tem toda uma situação. Agora, também, isso é o teto que nós estamos dando para dar também ao produtor, quem vai produzir um festival, dar uma liberdade. E mulheres de 5 ministros de Lula foram nomeadas para cargos públicos com salários que chegam a R$37 mil. A lista tem a enfermeira Aline Peixoto, mulher do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que assumiu em março o cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. 2 meses antes, a ex-deputada federal Rejane Dias, mulher do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, assumiu uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Ana Estela Haddad, mulher de Fernando Haddad, também ganhou uma boquinha. Ela é secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. Já a pedagoga Nilza de Oliveira, mulher do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, foi nomeada secretária adjunta da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil. No Legislativo, Tássia Azevedo Alves, mulher de Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, foi nomeada em janeiro como assistente parlamentar sênior da senadora Tereza Leitão. Isso tem nome, né? Nepotismo que a gente tem observado aí nesse início de governo Lula. É pior até que isso, Paula. É aparelhamento da forma mais descarada, amoral, sem vergonha possível. Essa é a visão do negócio político que o PT tem. E agora o partido se sente absolutamente empoderado, em condições de praticar e assumir
suas posições sem nenhum temor com o desgaste que isso venha a gerar. Eles estão se sentindo onipotentes. E, de fato, se olhar as estruturas políticas institucionais que estão atuando em sociedade com eles, como tribunais e também a grande imprensa, não tem como eles se sentirem diferente mesmo. Robson, a gente estava falando de atletismo, de evolução. Com Também. toda a preparação física que a gente tem, com as suplementações que a gente tem isso, com a capacidade hoje de você fazer o atleta se recuperar mais rápido de um treino intenso para outro treino intenso. Eu acho que no século passado, os interesses eram outros. Nós treinávamos por uma bolsa de estudos numa universidade. Hoje, o atleta está mais voltado para o poder financeiro. E existe, claro, e eu não quero criticá-los, não. Acho que eles estão certos nisso, até porque é uma vida muito curta. Sim. Você vê, eu não sou aposentado, não tenho aposentadoria, eu tenho que trabalhar. Sim. Você é um autônomo aos 59 anos. O resto da vida eu vou ter que trabalhar. Sim. E uma coisa que me chama a atenção hoje é que com todos esses recursos, os meninos, falta nos meninos uma palavra que eu sempre reputo como importantíssima: querência. Você tem que querer mais do que o outro. Você tem que querer mais do que você mesmo. Você tem que querer mais do que os seus adversários. Porque se você não quiser, não acreditar, fica muito difícil. Pessoal, aqui é o deputado federal Luiz Lima. O assunto é a participação de atletas transgêneros no esporte feminino. A Câmara nos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que proíbe a participação de atletas transgêneros no esporte feminino. Nós iremos realizar uma audiência pública na Comissão de Esporte justamente para debater esse tema aqui no Brasil. Nós sabemos, a comissão, ex-atleta olímpico, professor de educação física, tenho a plena ciência que são os comitês, é o Comitê Olímpico Internacional, as confederações, cada uma tem as suas regras próprias. Mas nós, como parlamentares e representantes do povo, na Comissão de Esporte, iremos debater o tema. Não é a proibição de fazer esporte, e sim uma discussão, pois o esporte é uma disputa entre os sexos, masculino e feminino. Mas, se tratando de Estados Unidos, o país campeão em número de medalhas olímpicas desde 1896, o país que mais incentiva o esporte nas suas universidades, que tem o esporte como programa de governo aliado com a educação. O esporte nos Estados Unidos é um pilar da educação. Você tem essa decisão na Câmara dos Estados Unidos, um projeto de lei aprovado, acaba contagiando, acaba disseminando essa percepção por todo o mundo. Então vale a discussão, vale a gente estar atento. E lembrando que o esporte é para unir as pessoas e não separar, mas unir em igualdade e princípio de igualdade na disputa. Um forte abraço, fiquem com Deus. O governo federal fechou mais de 200 nomes naquela lista de empresários, sindicalistas, você tem artistas, tem gente do MST, do agro, para o Conselhão. É um grupo que tinha sido criado no primeiro mandato de Lula e foi extinto por Bolsonaro, que agora está de volta. E o Conselhão reúne nomes como Luísa Trajano, Padre Júlio Lancelotti, Bela Gil e até o Felipe Neto. O Felipe Neto é um menino muito bom, né? Acho que é um menino de 15 anos aí que tá, no palácio. Mas eu acho que se eu pudesse dar um conselho, não façam esse conselho. 242 vozes, cara. Acho que a pessoa vai sair mais insana que o Roberto Jefferson desse negócio. Gente ali da polícia, aí tem o Felipe Neto, que um fala de arma, o outro de slime. Quem vai ter o cara da JBS, que vende carne. Aí tem a Bela Gil. Imagina o diálogo. Que não come carne, eu acho. Exato, o diálogo, o cara da... a gente precisa criar mais gado, e a Bela Gil, pra botar na faculdade. E não vai pra frente a conversa. O cara do MST com o cara do agro. Não, um monte de gente reunida, ó, a imagem tá mostrando que é um montão de gente diferente. Você já pensou o pessoal do MST sentando junto com a galera do agro? Pois é, o cara precisa me invadir, o cara do agro, invade o shopping, vai lá. Então vai ficar tendo essas tretas. Agora, uma pessoa que eu achei ali interessante, ali, a Leila Pereira
presidente do Palmeiras, cara, tá nesse conselho. E ela contrata todo mundo, tem dinheiro, parece que ela vai trazer o Obama para ajudar o Lula.